Olá, hoje nós estudaremos a parte de trigonometria, elemento muito importante para as questões do Enem. Basicamente, para eu começar com trigonometria, parto do princípio da existência de um triângulo retângulo e, sendo um triângulo retângulo, nós temos algumas características, né? Nós temos a formação de lados, chamados catetos, que são os lados do triângulo que formam um ângulo de 90 graus, e temos a hipotenusa, justamente o maior lado desse triângulo retângulo, lado esse oposto ao ângulo de 90 graus. Então, estudaremos a princípio a trigonometria no triângulo retângulo, ou seja, a trigonometria que vincula, que está associado a um triângulo com um ângulo de 90 graus, os catetos, que são os lados formadores desse ângulo de 90 graus, e a hipotenusa. Importante notar que se esse triângulo é retângulo, a existência do ângulo A de 90 graus fazem com que esses dois ângulos B e C sejam ângulos agudos e que a soma desses dois ângulos seja de 90 graus, ou seja, esses dois ângulos são complementares. Para que nós possamos iniciar o estudo da trigonometria no triângulo retângulo, primeiramente nós temos que definir os conceitos de seno, cosseno e tangente. E para definir seno, cosseno e tangente, a gente antes tem que definir o que seriam os catetos opostos, oposto, adjacente e, obviamente, a hipotenusa. Então, na verdade, se eu utilizo um ângulo, no caso, o ângulo B, como um ângulo de referência para o meu estudo dos ângulos, do estudo da trigonometria nesse triângulo retângulo, bom, se esse meu ângulo B é meu ângulo de referência, oposto a esse ângulo B, vai existir um cateto. Esse cateto, portanto, será, em relação a esse ângulo B, o cateto oposto. Quem está próximo, quem está junto, quem está adjacente ao ângulo B, será justamente o cateto adjacente. Por último, a hipotenusa, sempre hipotenusa oposto ao ângulo de 90 graus. Então, repara, se eu definir um ângulo como referência em B, esse ângulo B é minha referência, portanto, o cateto que está oposto é o B, e o cateto que está próximo, o adjacente, é o lado C. Essa definição de cateto oposto e de cateto adjacente, como eu disse, depende do ângulo de referência. Se eu utilizasse o ângulo C como meu ângulo de referência, o cateto oposto ao ângulo C passa a ser Czinho, o cateto adjacente passa a ser Bzinho. Bom, em cima disso, já posso começar a definir as relações fundamentais da trigonometria, seno, cosseno e tangente. Defino o seno como o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno, o cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou ainda, poderia definir que a tangente é seno por cosseno. Bom, em cima disso, a gente pode trabalhar com os conceitos de seno, cosseno e tangente de cada um dos ângulos agudos. Então, por exemplo, em relação ao ângulo B, o seno do ângulo B vai ser igual a cateto oposto ao ângulo B, Bzinho, sobre a hipotenusa A. O cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Se eu buscasse o seno do ângulo C, agora o cateto oposto passa a ser Czinho, Czinho sobre A, cateto oposto pela hipotenusa, cateto adjacente pela hipotenusa passa a ser o cosseno e a tangente C sobre B, cateto oposto pelo cateto adjacente. Repara que nesse momento eu consigo perceber uma relação entre o seno do ângulo B e o cosseno do ângulo C. Eles são exatamente iguais, o que ocorre com o cosseno de B e o seno do C. Isso acontece porque os dois ângulos, B e C, são ângulos complementares, da onde eu posso tirar a seguinte conclusão: eu posso afirmar que o seno de um determinado ângulo será igual ao cosseno do seu complemento. Posso afirmar também que a tangente de um ângulo vai ser igual ao inverso da tangente do seu complemento. Então, repara, tangente de B, cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de C, cateto oposto pelo cateto adjacente. Esses valores são valores um inversos do outro. Esses ângulos B e C são ângulos complementares. Então, resumindo, dado dois ângulos B e C que somados dão 90 graus, posso afirmar que o seno de um vai ser igual ao cosseno do seu complemento. A tangente de um
é igual ao inverso da tangente do seu complemento.